Bom, pessoal, continuando a nossa aula de hipocalemia, baixa de potássio. Nós paramos no primeiro vídeo falando das causas principais de hipocalemia, e essas causas é quando tem aumento da captação celular. Então, quando eu tenho uma aldosterona, ela promove um aumento da atividade da bomba sódio-potássio ATPase, e aí eu tenho uma condição de hipocalemia, que ela pega o potássio que está fora da minha célula e acaba jogando para dentro da célula, trocando por sódio. Outra patologia, a paralisia periódica hipocalêmica, onde eu tenho um defeito nos canais iônicos musculares, uma patologia mais rara. Se eu tenho um aumento da produção de célula sanguínea, ou por uma anemia megaloblástica, ou por reposição de vitaminas. Hipotermia também acaba deslocando o potássio para o intracelular. Eu posso ter uma hipocalemia por aumento de excreção de potássio, e aí os diuréticos, principalmente diálcite azídicos, podem causar isso. Portanto, nos pacientes que usam furosemida ou que usam hidroclorotiazida, eu espero que eu tenha uma diminuição do meu potássio. Eles são usados, então, para tratamento da hipercalemia. Síndrome de Bartter e de Giltman são tubulopatias hereditárias, onde eu tenho hipocalemia e alcalose metabólica. São frequentes na pediatria. E quando eu tenho um excesso de mineralocorticoides, seja por alguma doença, seja por uso de corticoide. Outra causa de baixa potássio são as perdas por gastrointestinais excessivas, vômitos, sucção de sonda, ou uma sonda nasoentérica que esteja aberta e esteja de alto débito. Lembrar que eu posso ter associado com hipocalemia, hipomagnesemia, e se eu não tratar a hipomagnesemia, eu não tenho sucesso no meu tratamento para hipocalemia. Suor e a diálise. A diálise também é uma causa de baixa de potássio. E quais são os sintomas? Como é que é o quadro clínico de um paciente que tem baixa de potássio? Ele tem uma fraqueza muscular ou até uma paralisia. Eu posso ter rabdomiólise, certo? Por estimulação e quebra de células musculares. E a arritmia cardíaca, que é o mais temido dos sintomas. Como é que são essas arritmias cardíacas? Então, eu tenho um eletrocardiograma muito patognomônico de alterações de potássio. Eu tenho um achatamento do meu segmento ST, ou da minha onda T, tem uma redução da amplitude da onda T, e eu tenho o aparecimento da onda U. Então, onda U é hipocalemia, certo? E eu tenho um aumento do meu intervalo PR e alargamento do meu complexo. Isso, então aqui, um eletro normal, um potássio de 3,5 a 5,5. Onda P, complexo QRS, onda T normal. Quando meu potássio vai de 3,5 a 2,5, eu acabo tendo a onda T um pouquinho mais achatada e o aparecimento da onda U. Quando eu tenho uma hipocalemia mais grave, de 1,5 a 2,5, eu tenho um achatamento quase que completo da onda T e uma prolongação da onda U. E potássios extremamente baixos podem cursar com só a onda U. E aí, aqui é que fica o problema, que se eu continuar sem repor o potássio, eu posso ter uma parada cardíaca. Então, quando eu tenho um diagnóstico de baixa de potássio, a primeira coisa que eu tenho que ver é como é que está meu potássio na urina. Se ele estiver baixo de 25 mil equivalentes por dia, eu tenho que ver, o paciente está em alcalose metabólica, eu tenho que olhar o pH. Se ele tem uma alcalose metabólica,
começo a achar que ele está usando excessivamente diuréticos ou está apresentando vômitos. Se eu tenho uma acidose metabólica com o potássio urinário baixo, é porque eu tenho uma perda pelo meu trato gastrointestinal. Posso ter provavelmente uma diarreia associada. E quando eu tenho um potássio urinário maior que 30, se eu tiver um potássio maior que 30 e uma acidose metabólica, eu estou frente ou a uma cetoacidose diabética ou uma alteração tubular, aquelas tubulopatias que eu já havia falado para vocês. Posso ter também uma nefropatia perdedora de sal. Em compensação, se eu tenho potássio urinário aumentado com alcalose e a minha pressão está normal, a minha pressão arterial está normal, eu penso em vômitos, diuréticos em excesso ou outra tubulopatia, que é a síndrome de Bartter. Quando eu tenho um potássio baixo com hipertensão, e eu tenho um potássio urinário alto, eu tenho que pensar que eu posso ter alguma doença, como um hiperaldosteronismo. Então, eu tenho que ver a atividade da renina plasmática. Se ela está baixa e a aldosterona alta, eu tenho um hiperaldosteronismo primário. Se a aldosterona está baixa, eu posso ter um excesso de uso de diurético ou excesso de mineralocorticoide. Em compensação, se a renina está normal ou alta, eu posso ter uma hipertensão renovascular, é o mais comum, ou uma síndrome de Cushing. Pessoal, como vocês estão percebendo, quando eu tenho um distúrbio de potássio, eu tenho vários caminhos a seguir. Mas eu só vou fazer investigação com potássio urinário quando eu tenho algum sintoma clínico, certo? Se eu não tenho sintoma clínico, eu só trato e tento investigar a etiologia. E o tratamento? A preferência do tratamento para hipopotassemia é sempre via oral. Eu posso dar um comprimido, eu posso dar xarope. E quando que eu faço endovenoso? Eu faço endovenoso apenas nos casos em que eu tenho um potássio muito baixo, abaixo de 2,5 mEq por mEq, certo? Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque o cloreto de potássio é o que é usado nas mortes assistidas de presidiários nos Estados Unidos. Então, uma correção muito rápida de potássio pode levar a uma parada cardíaca, certo? Eu não tenho uma quantidade máxima, assim. O que eu tenho é uma velocidade de concentração por solução, que é de 10 a 20 mEq por hora. E também ela causa uma flebite importante, então eu tenho que diluir em grande quantidade de volume. Aqui, ele é um gráfico que é um pouco confuso, mas ele é bem explicativo. Se eu tenho uma hipocalemia, eu tenho que ver se meu leucócito está alto, se eu tive uma administração de insulina. E aqui ele acaba dizendo se é perda renal, gastrorenal. Eu acho ele um pouquinho mais complexo, tá? Vocês vão me perguntar, o que eu preciso saber, professora? Porque é muita matéria. O que vocês precisam saber de potássio é sobre os principais sintomas e as arritmias, tá? Isso é o mais importante. Na hipercalemia, não. Daí vocês vão ter que saber como investigar. A baixa de potássio é muito rara, por isso que vocês não têm que decorar todos esses mecanismos de diagnóstico, certo? Então, chegamos ao final da minha segunda parte da aula de hipocalcemia, hipopotassemia, e agora nós vamos falar sobre a hiperpotassemia, certo? Ou hipercalemia. Hipercalemia eu acabei não colocando, mas é quando eu tenho potássio acima de 5,5. E quando que eu tenho um potássio alto? Bom, eu posso ter um potássio alto ou quando eu tenho uma insuficiência renal,
sendo que a gente viu que o potássio é eliminado mais de 90% pelo rim, é muito difícil eu ter um potássio alto sem ter um distúrbio renal associado, certo?